O fetiche secreto do marido ao ver a esposa com outro homem que destruiu seu casamento para sempre. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já parou para pensar até onde alguém iria para realizar um desejo oculto? A história de hoje, no Traições Secretas, nos leva à vida de uma mulher de 40 anos, casada há quase 15 anos com um homem que à primeira vista parecia comum, mas que era dedicado à família e ao trabalho. Tudo parecia calmo e estável, mas por trás dessa rotina tranquila, desejos e fetiches escondidos há anos começaram a transformar suas vidas de forma drástica. O que era apenas uma conversa íntima entre marido e esposa se transformou em um triângulo perigoso, onde confiança, curiosidade e limites foram testados. Prepare-se para mergulhar nos detalhes dessa história intensa, repleta de escolhas arriscadas, emoções à flor da pele e consequências que ninguém poderia prever. Antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Vamos agitar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas, ajudando nossa comunidade a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real, e por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Agora, vamos para a história. Meu nome é Isabelle, tenho 42 anos e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, vou compartilhar com vocês uma parte da minha vida que nunca pensei em revelar, mas que se tornou um marco na minha história. Sempre acreditei que meu casamento era como o de muitos, com altos e baixos, brigas, reconciliações, amor e rotina. Estava casada há quase 15 anos com Rafael, meu marido de 43 anos. Ele sempre foi um homem tranquilo, um bom pai, sempre trabalhou duro e estava presente em casa. Nunca imaginei que por trás daquela fachada séria, ele escondia desejos e fantasias que mudariam o rumo de nossas vidas. Nossa rotina era parecida com a de muitos casais. Eu cuidava da casa, trabalhava meio período em uma loja de roupas, enquanto Rafael era gerente de planejamento operacional em uma empresa local. Nos conhecemos na juventude, em Joinville, e a nossa relação sempre foi de parceria. Eu me considerava feliz. Claro que havia momentos de monotonia, mas, de maneira geral, sentia que nosso casamento era estável. Uma noite comum, durante uma conversa aparentemente inofensiva, Rafael decidiu abrir seu coração. Estávamos deitados na cama, depois de um dia cansativo, quando ele fixou o olhar em mim e disse: "Isa, preciso te contar algo que venho guardando há muito tempo." Na hora, confesso que gelei. Pensei que pudesse ser algo sério, um problema no trabalho, ou até mesmo alguma traição dele. O olhar dele estava carregado de seriedade, mas também de ansiedade. Respirei fundo e disse: "Pode falar, Rafael. Você está me assustando." Ele levou alguns segundos para soltar a bomba. "Eu tenho um desejo, uma fantasia, e quero muito que você saiba. Só não sei se você vai aceitar." Eu permaneci em silêncio, esperando. E então, ele disse o que eu jamais imaginaria ouvir. "Eu quero ver você transando, Isa, com outro homem." Fiquei em choque. Pensei que tivesse ouvido errado. Virei-me para ele, arregalando os olhos. "Como assim, Rafael? Você está brincando comigo?" "Isa, não. Estou falando sério. É algo em que penso há muito tempo. Eu sei que pode parecer estranho, mas é um desejo, uma fantasia que sempre esteve na minha cabeça." As palavras ecoaram como um trovão, e eu não sabia se ria dele, me zangava ou chorava. Durante dias, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Como meu marido, o homem com quem construí uma vida, poderia querer algo assim de mim?
Nos dias seguintes, Rafael tentou explicar, dizendo que não tinha nada a ver com não me amar ou não me desejar, mas que isso o excitava, uma espécie de fetiche. Isa, eu te amo. Você é a mulher da minha vida, mas essa fantasia faz parte de mim, e eu queria muito compartilhar isso com você. No começo, a ideia me deixava enojada. Senti raiva e medo de que isso fosse uma forma disfarçada de se afastar de mim. Questionei minha feminilidade, minha atratividade. Afinal, por que ele gostaria de me ver com outro homem? Passei noites sem dormir, remoendo aquelas palavras, com a cabeça girando cheia de perguntas sem respostas. Um dia tomei coragem e disse: Rafael, eu não sei se consigo fazer isso. Só de pensar já me dá um nó no estômago. Ele me abraçou e, com calma, respondeu: Eu entendo, Isa. Não quero te forçar a fazer nada. Mas queria que você pensasse, só pensasse com carinho. Foi então que surgiu um nome que mudaria tudo: Gustavo. Ele era nosso amigo de longa data, tinha 38 anos, era solteiro e trabalhava como personal trainer em uma academia de Florianópolis. Sempre frequentava a nossa casa, participava de churrascos, assistia jogos de futebol e até nos acompanhava em algumas viagens rápidas. Era quase da família. Naquela noite, Rafael disse de forma clara que se algo assim acontecesse, eu só confiaria em alguém próximo, alguém como Gustavo. Minha reação foi imediata. Você enlouqueceu, Rafael. O Gustavo é nosso amigo, isso é ridículo. Mas por dentro, algo se mexeu em mim. Gustavo era de fato um homem atraente, moreno, com um corpo definido, muito bonito e bem-humorado. Jamais tinha pensado nele dessa forma. Mas agora, só de ouvir o nome dele saindo da boca do meu marido, despertou uma curiosidade que não tinha antes. Apesar disso, eu ainda resistia. Dizia que aquilo era absurdo, que ele jamais aceitaria. Porém, Rafael não desistiu. Ele não me pressionava de forma agressiva, mas sempre voltava a tocar no assunto, de forma suave, como quem planta uma semente e espera que ela cresça. Com o tempo, minha raiva inicial foi dando lugar a uma dúvida. Será que realmente faria tão mal assim? Tentar pelo menos uma vez? Será que Rafael não ficaria decepcionado comigo se eu negasse para sempre? Lembro de uma tarde em Jurerê, olhando o mar sozinha. As palavras de Rafael ecoavam em minha mente. Era só uma fantasia. Eu quero viver isso com você, não contra você. Senti um aperto no peito. Parte de mim gritava para eu fugir daquela ideia, mas a outra parte, curiosa, começava a se perguntar como seria essa experiência. Aos poucos, comecei a observar Gustavo de maneira diferente. Detalhes que antes passavam despercebidos, agora chamavam minha atenção. Seu sorriso, seu jeito brincalhão, a proximidade que sempre teve com Rafael. E mesmo me sentindo culpada, percebi que minha resistência começava a rachar. Foi assim que a semente plantada pelo meu marido começou a germinar. Eu não sabia, mas era apenas o começo de uma jornada que mudaria para sempre meu casamento, minha vida e a maneira como eu via amor, confiança e os limites de um relacionamento. Após aquela conversa em que Rafael deixou escapar o nome de Gustavo, me senti ainda mais confusa. Durante dias evitei tocar no assunto, mas percebia que ele continuava ali, rondando nossos pensamentos como uma sombra. Rafael nunca me pressionou de forma agressiva, mas eu notava a expectativa em seus olhos, o desejo de que isso realmente acontecesse. E eu, para minha surpresa, já não conseguia ver Gustavo da mesma forma. Antes, ele era apenas um amigo próximo da família, alguém com quem dividíamos risadas e churrascos. Agora, cada gesto dele me fazia pensar: e se? Certa noite, após um jantar em casa, Rafael voltou ao tema. Estávamos na sala, e ele segurou minhas mãos. Isa, eu sei que você ainda está com medo, mas quero que saiba que essa fantasia é algo que eu realmente quero. Não é para afastar você de mim, é para nos aproximar ainda mais. Quero que vivamos isso juntos. Balancei a cabeça, sorrindo, sentindo meu coração acelerar. Rafael, você fala com tanta calma, mas não entende o que isso causa em mim. É confuso. É como se eu estivesse traindo você, mesmo com a sua permissão. Ele sorriu levemente. Mas não é traição, Isa. É confiança. Eu confio em você. Confio em nós dois.
e quero que vivamos essa experiência juntos. Fiquei em silêncio. No fundo, sabia que já estava inclinada a ceder, não porque fosse um desejo meu, mas porque queria entender esse lado do meu marido. Então ele falou algo que me deixou ainda mais nervosa. Eu pensei em falar com o Gustavo. Olhei para ele assustada. Como assim? Você já falou com ele? O que ele disse? Ele disse que ainda não, mas eu sei que ele é maduro e respeitoso. Se não topar, tudo bem, mas eu queria sondar pelo menos uma vez. Meu coração disparou. A ideia de Gustavo saber desse desejo era assustadora, mas ao mesmo tempo, havia algo excitante em imaginar a reação dele. Alguns dias depois, Rafael realmente conversou com Gustavo. Ele me contou como foi a conversa, como explicou que era um fetiche nosso, algo que gostaríamos de experimentar juntos, e perguntou se ele teria interesse. Para minha surpresa, Gustavo não reagiu mal. Pelo contrário, ele ficou em silêncio por alguns instantes e depois disse: Rafael, isso é diferente, mas eu respeito muito vocês dois. Se Isabelle estiver de acordo, se for algo consensual, eu não vejo problema algum. Quando Rafael me contou isso, senti um frio na barriga. Parte de mim ficou furiosa por ele ter dado esse passo sem minha aprovação, mas outra parte secreta e escondida sentiu um arrepio de curiosidade e desejo. Na semana seguinte, Rafael organizou um churrasco em nossa casa e convidou Gustavo. Como sempre, tudo parecia normal, mas a tensão estava no ar. Eu evitava olhar diretamente para ele, e cada vez que nossos olhares se cruzavam, meu rosto queimava. Depois que os amigos foram embora, Gustavo ficou para ajudar a arrumar as coisas, e com a maior naturalidade do mundo, Rafael disse: Isa, acho que precisamos conversar, os três juntos. Naquele instante, senti minhas pernas tremerem. Fomos para a sala, e Rafael, com seu jeito calmo, explicou para Gustavo que eu ainda estava insegura. Ele, por sua vez, olhou para mim e disse: Isabelle, quero deixar claro que não quero atrapalhar o casamento de vocês. Se em algum momento você se sentir desconfortável, eu paro. A sinceridade dele me desarmou. Eu não sabia o que dizer. Apenas balancei a cabeça. Naquela noite, nada aconteceu além da conversa, mas foi o suficiente para abrir uma porta. Poucos dias depois, aconteceu. Foi numa sexta-feira à noite. Rafael tinha preparado vinho e um jantar especial. Quando Gustavo chegou, eu já sabia o que estava prestes a acontecer. Meu coração disparava, minhas mãos suavam, e eu sentia uma mistura de medo e excitação. No começo, tudo parecia estranho, quase surreal. Eu me perguntava o que estava fazendo ali, como cheguei até esse ponto. Mas aos poucos, a atenção foi dando lugar a algo que não consigo descrever. Rafael observava, às vezes se aproximava de nós, e percebia que para ele aquilo fazia sentido. Para mim, foi uma mistura de emoções. Senti culpa, vergonha, mas também percebi algo surpreendente. Uma parte de mim estava gostando daquilo. Depois que tudo terminou, ficamos em silêncio por alguns minutos. Gustavo, respeitoso, se levantou e disse: Quero agradecer pela confiança. Isabelle, se isso foi demais para você, não precisa acontecer de novo. Eu apenas sorri timidamente, sem saber o que responder. Rafael, por sua vez, parecia radiante. Naquela noite, depois que Gustavo foi embora, Rafael me abraçou forte. Obrigada, Ju. Você não tem ideia do quanto isso significou para mim. E eu, apesar da confusão que sentia, percebi que algo havia mudado entre nós. Não era apenas uma experiência física. Era como se tivéssemos cruzado uma fronteira que nunca imaginei atravessar. Eu ainda não sabia se aquilo era certo ou errado, mas uma coisa estava clara: não seria a última vez. Com o passar dos dias, percebi que o que antes me parecia um absurdo estava se tornando de alguma forma parte da nossa rotina. Rafael, cada vez que lembrava da noite com Gustavo, se excitava e me procurava com ainda mais desejo, como nunca fez antes. Era como se, de repente, descobríssemos uma nova forma de manter a chama do nosso casamento acesa. E eu, por mais estranho que fosse, admiti que já não sentia a mesma repulsa inicial. Ao contrário, havia em mim uma mistura perigosa de curiosidade, vaidade, tesão e prazer.
Gustavo, por sua vez, passou a frequentar nossa casa com muito mais frequência. No início, sempre arrumávamos desculpas. Um jantar, um jogo na TV, uma cerveja no final de semana. Mas logo ficou claro que ele não vinha apenas para socializar. Existia entre nós algo diferente. Agora um segredo que nos unia de uma maneira nova. Comecei a perceber em seus olhares uma certa posse, uma intenção que ia além do desejo físico, algo mais profundo. Isso começou a me assustar. Confesso que em alguns momentos pensei em buscar aquela sensação proibida. Quando Gustavo me tocava, havia um arrepio novo, um sabor de novidade que reacendia em mim um lado que achava adormecido. Eu me sentia desejada, admirada, poderosa. Era como se estivesse descobrindo outra versão de mim mesma. Mais ousada, mais confiante, mais segura da minha feminilidade. Mas, junto com essa sensação, vinha também um dilema. Quando ficava sozinha, questionava: será que ainda amo meu marido, Rafael, da mesma forma? Ou estou começando a sentir algo a mais por Gustavo? Meu coração se confundia. Por um lado, havia uma vida de esposa, anos de companheirismo, memórias que construí com Rafael em Joinville, os planos que ainda fazíamos para o futuro. Por outro lado, havia a adrenalina, a novidade, o calor quase incontroláveis que Gustavo trazia para a minha vida. Eu me detestava por me deixar levar por isso, mas também não conseguia evitar. Rafael parecia cada vez mais animado com tudo isso. Às vezes, ele mesmo criava situações para que Gustavo e eu nos aproximássemos. Lembro de uma vez que estávamos em São José. Alugamos uma casa para passar o fim de semana. Rafael disse que estava cansado e foi se deitar mais cedo, me deixando sozinha com Gustavo na varanda. A noite estava quente. O som das ondas misturava-se ao barulho distante de carros passando. E de repente, sem que eu percebesse, Gustavo segurou minha mão. Você sabe que não é só desejo, né? Ele disse, olhando nos meus olhos. Fiquei sem reação. Meu coração disparou, e tudo dentro de mim gritava para que eu recuasse. Mas eu não recuei. Apenas deixei acontecer. O beijo que se seguiu foi intenso, quase desesperado. Não havia Rafael para testemunhar ou incentivar. Estávamos apenas nós dois. E isso mudava completamente o peso da situação. Quando Rafael acordou e percebeu o que havia acontecido, ao invés de ciúmes, ele sorriu. Como se, de alguma forma, aquilo fosse exatamente o limite que ele queria que eu ultrapassasse. Foi então que percebi. Rafael não queria apenas dividir-me com Gustavo. Ele queria me ver entregue a ele. Queria o risco. Queria que os limites fossem ultrapassados. E naquele momento, eu já não sabia se estava vivendo uma fantasia compartilhada ou se estávamos todos à beira de um abismo. Com o passar dos meses, meu envolvimento com Gustavo deixou de ser apenas físico. Começamos a conversar mais, a trocar mensagens escondidas. Ele me perguntava sobre meu dia, fazia comentários carinhosos, mostrava interesse pela minha vida de uma maneira que Rafael não fazia há anos. Isso me deixava em pedaços. Eu não queria admitir, mas comecei a sentir falta de Gustavo quando ele não estava por perto. Comecei a me arrumar mais para quando sabia que ele viria à nossa casa. Pequenos detalhes que me denunciavam até para mim mesma. E embora Rafael incentivasse todo o jogo, percebi que ele não tinha noção do risco que corríamos, porque para ele era apenas uma fantasia. Para mim, Gustavo estava se tornando algo real. Uma noite, depois de mais uma dessas situações, olhei para Rafael adormecido ao meu lado e senti um nó na garganta. Perguntei a mim mesma: e se eu estivesse destruindo tudo? E se o que ele vê como fetiche virasse a ruína do nosso casamento? Mas, no fundo, já sentia que essa ruína estava em andamento. Não demorou para que os conflitos começassem a aparecer. Rafael, envolvido em seu entusiasmo, não percebia que estava abrindo uma porta que talvez não conseguisse fechar. Eu comecei a me afastar dele em alguns momentos, e isso o irritava. Isabelle, você não está me escondendo nada, né? Ele perguntou certa vez, desconfiado. Claro que não, Rafael. Você sabe de tudo. Nada acontece sem você saber. Respondi, tentando manter a calma. Mas a verdade é que ele não sabia de tudo. Não sabia das mensagens trocadas. Não sabia dos encontros rápidos que aconteciam sem a presença dele. Gustavo também começou a mostrar sinais de ciúmes.
Quando Rafael participava demais, ele se afastava, ficava calado. E eu percebia a frustração estampada no seu rosto. Era como se, aos poucos, quisesse me ter só para ele. E eu me vi presa nesse triângulo impossível. De um lado, o marido que incentivava tudo. Do outro, o amigo que começava a querer mais do que apenas me compartilhar. E no meio, eu perdida entre o desejo, a culpa e o medo. Uma noite especialmente marcante, estávamos os três em casa, e após tudo que fizemos, fiquei sentada sozinha na cozinha. O relógio marcava quase 3 horas da manhã, e eu olhava para os 2 homens da minha vida, percebendo que de alguma forma estava prestes a perder um deles. Ou talvez, os 2. Naquele silêncio, me veio a pergunta que nunca mais saiu da minha mente. Até onde eu estou disposta a ir? Porque não era mais apenas sobre atender o fetiche de Rafael, nem sobre ceder ao desejo de Gustavo. Era sobre mim, sobre minha vida, sobre minha identidade como mulher e esposa. O peso de tudo isso estava me esmagando. A cada dia que passava, sentia que a linha entre o jogo que Rafael tanto queria e a traição silenciosa que eu e Gustavo vivíamos se tornava mais tênue. Eu já não sabia se ainda tinha controle sobre nada. Até que aconteceu o inevitável. Era uma tarde comum de sábado em Floripa. Rafael tinha saído para resolver algumas questões de trabalho, e Gustavo apareceu em casa sem avisar. Eu sabia que era arriscado, mas o desejo falou mais alto. Passamos a tarde juntos como se não houvesse mais nada no mundo além de nós dois. Só que Rafael voltou mais cedo. Lembro-me da cena como se fosse agora. A porta se abriu e ele entrou. No momento em que nos viu, não havia mais como esconder. O silêncio que se fez naquela sala foi sufocante. O olhar de Rafael não transmitia mais excitação, mas sim decepção, de alguém que sentia que o chão tinha sido arrancado debaixo dos pés. "Então é isso?" ele disse com a voz embargada. "Eu criei esse jogo e vocês transformaram isso em uma traição." Não consegui responder. Gustavo também não. Ficamos paralisados, como crianças pegas em flagrante. Rafael não gritou, não fez escândalo. Mas seu silêncio foi ainda pior. Ele simplesmente saiu de casa, batendo a porta com força, nos deixando ali sem saber o que fazer. Naquela noite, eu chorei como nunca antes, porque no fundo sabia que ele tinha razão. Tudo começou como um fetiche, algo consensual. Mas eu e Gustavo deixamos a situação escapar de nossas mãos. E ao trair a confiança de Rafael, eu também traí minha própria essência. Passei dias sem conseguir dormir. Rafael se afastou de mim completamente. Não ligava, não falava comigo, dormia fora de casa. Eu sabia que nosso casamento estava por um fio e talvez fosse tarde demais para consertar. Depois de uma semana, Rafael voltou para casa com um semblante visivelmente decepcionado. Meu coração apertou ao vê-lo entrar, carregando aquele ar pesado de quem carrega um fardo. Para minha surpresa, Gustavo também estava lá. Não fizemos nada. Nada além de nos sentarmos na sala, porque ele tinha vindo só para conversar. Rafael respirou fundo e com voz firme disse: "Precisamos conversar." Senti um frio na espinha, sabendo que aquele momento seria inevitável. "Isabelle, eu aceitei abrir mão de muita coisa por você. Aceitei expor minhas fantasias, dividir o que era só meu. Mas você não soube separar as coisas." "Rafael, eu errei", respondi chorando. "Eu me deixei levar, mas nada disso muda o fato de que ainda te amo." Ele balançou a cabeça em negação. "Amar, Isabelle. Amar não é isso. Amar é cuidar, é respeito. Você se perdeu no meio desse jogo. E agora não sei mais se consigo te olhar da mesma forma." Gustavo tentou se justificar, mas Rafael não quis ouvir. "Não é com você que eu tenho algo a resolver, Gustavo. É com ela. Você nunca foi um problema." Naquele momento, senti o chão se abrir. Era como se todo o castelo que construímos juntos estivesse desmoronando diante dos meus olhos. Nos dias que se seguiram, tentei de todas as formas reconquistar Rafael. Mandei mensagens, escrevi cartas, implorei por uma segunda chance. Ele me ouviu, mas não respondeu. Eu via a dor nos olhos dele, mas também uma frieza que nunca tinha visto antes. Gustavo, por outro lado,
Insistia para que ficássemos juntos. Agora é a hora, Isabelle. Você sabe que comigo é diferente. Sabe que eu te quero de verdade, dizia ele, segurando minhas mãos. Mas eu não queria escolher entre um ou outro. O que eu queria era voltar no tempo, apagar cada passo errado, cada mensagem escondida, cada beijo dado na sombra da traição. Hoje, olhando para trás, percebo o quão imprudentes fomos. Rafael tinha um desejo, uma fantasia, mas não soubemos lidar com os limites. Confundimos liberdade com desrespeito, fantasia com realidade. O casamento não resistiu. Rafael pediu separação poucos meses depois. E eu, devastada, aceitei, porque já não tinha forças para lutar contra a decisão dele. Gustavo continuou tentando me conquistar, mas meu coração já não estava inteiro para oferecer a ninguém. Vivo hoje com as marcas dessa história. Não apenas pela perda do meu casamento, mas pela perda da minha própria identidade. Porque, no fundo, o que mais me dói não é ter sido traída ou ter traído, mas ter me perdido de mim mesma no meio desse jogo. E essa é a lição amarga que ficou. Brincar com os limites do amor é arriscar perder aquilo que mais importa. E às vezes, não há volta. Conclusão. No fim das contas, toda a situação começou com o desejo do marido, e ele precisava assumir a responsabilidade por suas escolhas perigosas. A traição começou no momento em que Gustavo e Isabelle passaram a se encontrar às escondidas, sem o conhecimento de Rafael. Esse segredo e a falta de transparência foram o que mais o feriu, deixando marcas profundas em seu coração. Esta história ilustra como decisões impulsivas e encontros proibidos podem gerar dor e desconfiança, e nos lembra que, independentemente das circunstâncias, honestidade e respeito são fundamentais em qualquer relacionamento. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.